criei o YouTube Na Cena do Crime, que eu estou agora aprofundando crimes que já foram noticiados na TV, mas sem aprofundamento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou fazendo agora o caso da morte da Marília Mendonça. Então, eu fui estudar o caso da Marília Mendonça, mas eu fui atrás de algo que ninguém consegue. Eu consegui o laudo do CENIPA sobre a investigação. Eu consigo o laudo. Quando eu consegui o laudo, eu falei para minha turma, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Por quê? Porque eu vou lançar em breve Na Cena do Crime, tudo o que aconteceu naquele voo. E eu vou deixar aqui um suspense. Foi caracterizado crime de homicídio. É mesmo, doutor? Foi caracterizado, então. Caracterizado. Olha o que eu estou falando. Então, quando a gente aprofunda os casos, porque a mídia tem pouco tempo para falar. É muito superficial. Então eu resolvi aprofundar temas na área. Por isso que Na Cena do Crime, eu com essa roupa, eu vou contando casos de polícia, mas com um aprofundamento absurdo. Por exemplo, uma coisa que ninguém fez. Eu vou lançar agora o crime praticado, que foi acusado, o técnico Cuca. Ah, tá. Daquele escândalo, né? O Cuca, em 1987, jogador do Grêmio, foi participar de um campeonato em Berna, na Suíça. Ok, ele tinha 22, 23 anos. Teve o primeiro jogo, o Grêmio ganhou. Estavam no hotel e uma moça de 13 anos que entrou no quarto onde estava o Cuca e mais 3 jogadores. Essa moça sai do quarto alegando que foi estuprada. Só que, o que aconteceu? Ela foi na polícia suíça. E não sei se vocês sabem. Sim. Eles ficaram presos 30 dias. 30 dias em Berna. A justiça solta, eles voltam para o Brasil, caso esquecido. O caso voltou à cena em 2021, quando o Cuca foi contratado pelo Corinthians, e algum repórter relembra o caso. Só que relembrar o caso, tudo na superficialidade. Eu fui a fundo, eu estou pesquisando o caso, e eu vou trazer tudo o que aconteceu para que o público decida se houve culpabilidade ou não daquelas pessoas que estavam no quarto com a menina. Então, sempre a minha pretensão é aprofundar para que o público fale, caramba, mas isso realmente aconteceu? Porque a mídia, volto a repetir, não tem tempo. E não tem também pessoas especializadas para ir a fundo na cena do crime. Uma dúvida. Nesse seu trabalho agora, de se aprofundar na cena do crime, que é o nome do canal, abre-se também o direito de resposta também para possível vítima, para a vítima? Vamos lá. Para a vítima não, para o acusado? A gente tenta procurar as pessoas para quem queira falar. Então eu procuro os advogados das pessoas que foram acusadas. A gente tenta dar voz a essas pessoas. Então tem esse trabalho também. Tem. Não conseguimos em todos. Exemplo, eu vou lançar agora o caso Henri Borel. Eu pergunto para vocês, o que aconteceu no apartamento? Alguém sabe? Não. Muito superficial. Não, você tem a imagem de Monique e o doutor Jairinho dentro de um elevador com a Monique com uma criança de 4 anos desfalecida. Eles saem às 13 e pouco da manhã, vão para o Copador, na região da Barra da Tijuca, chega lá a criança desfalecida, quase 40 minutos tentando ressuscitar o Henri Borel de 4 anos, e a criança estava morta. Mas até aí, imaginava-se que era um acidente caseiro. Só que depois de alguns dias, vem uma suspeita contra o casal. E o casal está preso. E o casal vai ser julgado em 2025. Só que todo mundo sabe isso que eu falei. Mas o que aconteceu no apartamento? Então, teve a questão da reconstituição. A gente começa a analisar esse caso da seguinte forma. Ela está presa. Você acha que ela pode ter sido vítima do padrasto? Mas a pergunta é essa. Não há julgamento. Porque, veja bem, você tinha num apartamento de alto padrão. Você tinha o quê? Sim. Você tinha uma criança de 4 anos. Você tinha a mãe e você tinha um padrasto.
A Monique e o Jairinho contam uma história parecidíssima. Os detalhes, é um detalhe ou outro que é diferente. Vou contar aqui o que nós levantamos. Monique e o doutor Jairinho colocaram esse garotinho lindo aonde? Ele estava dormindo no quarto do casal, numa cama grande que tem lá. E o casal foi para onde? Para a sala de TV, num apartamento grande. Eles ficaram assistindo o quê? Música, filmes. 1h pouco da manhã eles dormem. Depois a Monique acorda. A Monique acorda o doutor Jairinho e fala, bem, vamos pro nosso quarto, vamos pôr a criança para dormir. Isso é a versão deles. Aí o que acontece? O doutor Jairinho diz no depoimento à Polícia Civil, eu vou ao banheiro, e ela foi ver a criança, o filho dela. Quando ela chega no quarto, ela alega que viu a criança caída no chão. Ela pega a criança e a criança estava com a pele já meio fria e com os olhos estalados, revirados. Ela grita pro doutor Jairinho, o doutor Jairinho chega, pega a criança, mexe na criança, vê que a criança estava desfalecida, ele embrulha a criança num cobertorzinho e saem naquela famosa cena do elevador. Que aí aparece ele tentando fazer respiração na criança, alguma coisa assim. Ele nem faz, ele aproxima lá a boca e não fez respiração boca a boca. Aí, essa é a cena. Olha lá o horário. O horário aqui tá errado. Eu acho que foi a hora que chegaram aí. Esse é o horário que chegaram, é verdade. Esse é o horário que eles chegaram. Depois eles têm a cena que eles desceram. Tudo isso que você falou agora e depois a cena que desceram. Então eu tenho todas essas imagens. Bom, legal. E eles estão sendo acusados. Olha lá, tá aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. Isso aqui é o horário de chegada. Esse é o horário de chegada, ok? Tá. Esse é o horário de chegada. Depois, 4 da manhã que eles saem. Só que tem um detalhe. A polícia investiga. Eles estão presos, acusados de homicídio. Os dois. A promotoria, eu tive acesso à denúncia. A promotoria fala que Jairinho agrediu e torturou a criança com conivência da mãe. O que é conivência? Ela assistiu ou sabia. Então, esse é o caso. Concordância. Esse é o caso. E agora, diz a defesa dos dois... Esse é às 4h pouco da manhã. 4h pouco, que a criança teria sido torturada e agredida. Só que o casal alega que a criança, provavelmente, brincando no quarto, uma cama alta, caiu e desfaleceu. Aí a acusação alega que a criança tem uma série de ferimentos. Aí a defesa alega que no processo de ressuscitar a criança, que demorou quase 40 minutos, esse processo gera marcas. Então é um caso realmente emblemático. Eu consegui, o laudo, eu tenho o laudo, eu vou mostrar agora na cena do crime o laudo. O laudo diz a versão deles, porque eles não quiseram participar da reconstituição. Eles não quiseram participar. Mas eles estão presos, o julgamento deve acontecer no primeiro semestre de 2025, mas é um caso super entroncado. Super entroncado, e isso vai para um debate acirrado entre defesa e acusação. Na cena do crime eu consegui, e vou entrevistar semana que vem, o advogado do Leniel Borel, que é o pai da criança. Estou entrevistando um grande advogado criminalista, que eu estou mostrando as provas para ele poder dar uma panorama do que a polícia e o Ministério Público têm contra o casal. Então, nesse caso, a gente está entrevistando gente próximas, né? E essas provas pode-se dizer que são provas que, às vezes, nem ele tem, o advogado? Documentos, laudos? Não, o advogado sempre tem. Sempre vai ter o acesso, porque o advogado tem o acesso. O que acontece? A imprensa é tudo muito rápido. Eu, com a minha equipe, a gente vai atrás para conseguir a prova. Então, eu tô com o laudo na mão. É como no caso da Marília Mendonça, eu tô com o laudo no CENIP em casa. Então eu vou mostrar pro público entender mesmo o que aconteceu.